Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a MotoGP. A gente teve a corrida em Mugello, que teve muita emoção nas primeiras voltas, mas depois passeio de Marc Marquez, que em todas as classes, Moto3, Moto2 e MotoGP, chegou às 93 vitórias, o número que ele estampa na frente de sua moto há tantos e tantos anos. É um dos números mais icônicos da história da MotoGP. Marc Marquez está caminhando para o heptacampeonato, que eu repito, né? Só Marc Marquez tira esse título dele, porque o maior inimigo do Marc Marquez nessa temporada tem sido ele mesmo. Em termos de ritmo, ele sobra em relação aos concorrentes, não tem dado chance para o Pecco Bagnaia, não tem dado chance para o irmão Alex Marquez. O Alex Marquez também, que sempre que tem a chance, não é tão combativo contra o Marc como é contra outros pilotos, mas fato é que assim, né, pra mim isso ficou muito nítido no Qatar, né, leva a ultrapassagem lá do Marc, ok. Quando o Di Giannantonio foi pra cima dele, ele bateu no Di Giannantonio e destruiu a corrida do italiano, mas pra mim assim, o Marc Marquez, ele tá sobrando e as quedas bobas dele, né, ele caiu em Jerez, ele caiu lá nos Estados Unidos, e assim, em Silverstone foi salvo, né? Porque ele caiu em Silverstone. E então, assim, ele facilmente em Silverstone poderia ter abandonado se não fosse aquela bandeira vermelha causada pelo Morbidelli e o Alexis Espargaró. Mas fato é que, assim, o Marc Marquez está aí, conseguiu aproveitar mais uma chance. E essa corrida, obviamente, é uma demonstração de força para ele, porque Mugello é uma prova que ele só havia ganhado uma vez na MotoGP. Isso chama bastante atenção. Foi, acho que, no segundo ano dele, em 2014. E a questão ele voltar a vencer em Mugello e vencer de certa maneira, tirando o drama das voltas iniciais, onde o Alex e o Pecco estavam dando o ritmo dele, né? Vencer controlando a corrida do jeito que quer, é uma demonstração da força dele e da superioridade que ele tem em relação ao resto do grid. E ainda tinha gente criticando a Ducati por escolher o Marc ao invés do Jorge Martin. O Jorge Martin fez aquela pirraça toda estando lá na Aprilia, sendo que o Bezzecchi mais uma vez chegou lá no top 5. O Bezzecchi ganhou a corrida esse ano. A Aprilia não é uma moto tão ruim assim. Eu vou falar a verdade, né? Eu acho que quem torceu muito pro Jorge Martin pra Ducati principal foi o Pecco. Porque pra mim ia ter muita briga. Ano passado foi 11-3 em vitórias pro Pecco Bagnaia. Eu tenho certeza que estaria equilibrado. Quem mais torceu pra isso foi o Alex Marquez, né? Tipo, porque se bem que essa moto de 2024, sendo companheiro do Marc Marquez na Gresini também, o Marc Marquez também seria campeão, né? A verdade é essa, né? Independente do que aconteceria, se o Marquez estivesse na Ducati 24, ele também seria campeão. Então, fato é que assim, o Pecco é o cara que se deu pior, né? Com essa ida do Marc Marquez para Ducati de fábrica. E hoje, né, é uma corrida que o Pecco Bagnaia sai muito derrotado, né? Porque eu fiquei muito impressionado com a postura dele nas voltas iniciais, agressivo, batendo de frente com o Marc Marquez. Foi um início bacana do Bagnaia. Eu falei, caraca, o Bagnaia tá de volta, andando bem. Mas é aquele negócio, ele gastou o pneu no início porque ele queria vencer em Mugello, ele queria, nesse circuito que ele ganhou nos últimos 3 anos, mostrar força e mostrar que estava ali para ser campeão, né? Ou para pelo menos brigar com o Marc Marquez, né? Tipo, ele tá na melhor moto do grid, ele precisa mostrar alguma coisa. E até agora nessa temporada tem sido uma pasmaceira do Bagnaia na maior parte do tempo. Passivo, não tem andado bem, não tem se arriscado muito. Hoje foi um dia que o Pecco Bagnaia foi mais agressivo, né? Isso foi legal de se ver. Nas disputas que ele teve ali, ele tentou o máximo que podia batalhar. Mas aí é aquele negócio, acho que ele gastou muitos pneus. Perder para o Marc Marquez, ok. Tipo, não acho que as pessoas vão julgar ele de perder para o ex-campeão mundial. Perder para o Alex Marquez com a moto do ano passado, na pista que ele tanto gosta e que ele fez questão nas entrevistas de falar, né? Que se perder aí em Mugello, tá uma coisa errada comigo, né? Isso é ruim. Perder para o Di Giannantonio, levar aquela mijada que ele levou do Di Giannantonio ali na penúltima volta, né? É o prego no caixão, gente, né? Tipo assim, o Di Giannantonio no final da prova, né? Eu vou falar uma coisa, eu acho que se tinha um piloto que parecia ter ritmo para minimamente ameaçar o Marc Marquez hoje, é o Fábio Di Giannantonio, mas ele largou lá atrás, né? O Di Giannantonio não tá classificando bem, e assim, isso é um problema para ele, mas o ritmo de corrida dele foi legal, ele inclusive nas últimas voltas foi o único piloto além do Marquez que conseguiu virar na casa de 1 minuto e 46, o Bagnaia não conseguiu, ele passou o Bagnaia e olha, ele tirou 6 décimos do Alex Marquez na última volta, se alguém tinha ritmo ali na frente para ameaçar, era o Di Giannantonio. E sabe por que o pior é levado Di Giannantonio? Porque o Di Giannantonio também está tendo dificuldades com essa moto de 2025. Ninguém está tendo também altas expectativas ali com o Fábio Di Giannantonio. Eu imaginei que ele poderia até fazer melhor. Eu confesso que eu achei que ele
ele passaria por cima do Morbidelli, isso não tem acontecido, né? Tem corridas que ele tá andando melhor. Eu acho que ele teria muita chance de ganhar no Qatar se não fosse aquela barbeiragem do Alex Marques, né? Então, assim, eu dou até uma passadinha de pano pro Didier Antônio estar atrás do Morbidelli, porque ele teve mais problemas do que o companheiro. Mas, olhando para a corrida de hoje, né? Você vê assim, em ritmo, no final da prova, ele leva uma ultrapassagem assim absurda do Didier Antônio, não consegue batalhar de volta, no final cai tanto para trás, ele desistiu ali da batalha. Ele ficou a 3 segundos do Didier Antônio no final da prova. E o Didier Antônio no final fazia o que ele não estava conseguindo, ameaçar o Alex Marques, de dar aquela impressão, mais uma volta ele passava. Esse é o tipo de coisa que machuca o Bagnaia. É a pista dele, gente. Ele ser o último colocado das Ducatis de 25 machuca porque é a pista dele, porque em outras pistas isso não aconteceu. Então, assim, levar a ultrapassagem do Didier Antônio, pelo que eu acho que não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas assim, acontecer de novo, né? E lembrando, é o primeiro ano do cara numa Ducati, tipo assim, de fábrica, né? A fábrica pelo ser do mesmo ano, porque ano passado, ano retrasado, desde que ele estava na Gresini e depois ali na VR, né? Ele só dava com moto defasada, entende? E assim, ele tá agora a primeira vez numa Ducati que tá atualizada, então tem ainda esse desconto. E a distância dos dois no campeonato é menor do que a distância do Bagnaia para o Marques. Então, assim, a mensagem que está se passando com tudo isso é péssima para o Pecco Bagnaia, né? Então, terminar em quarto, fora do pódio, ver o cara da equipe VR passando por ele, né? E no final fazer a ameaça ao Alex Marques que ele não conseguiu ali nas voltas finais, machuca. O Pecco, ele, no final, ele tenta fazer aquele negócio ali, tenta dar uma imagem assim, fazer o quê? Mas por dentro ele tá muito abalado, com certeza. E assim, título desse ano não vem, né? Tipo, já tá meio claro que isso. Eu realmente acho complicado, depois de tudo que a gente viu até agora, acreditar que ele vai conseguir fazer frente ao Marc Marques, mesmo se a moto no ano que vem ele casar bem com o estilo de pilotagem, porque tá muito nítido que tá em outra classe o Marc Marques em relação ao Pecco Bagnaia, né? E agora, tipo assim, ele tá tendo que se preocupar muito mais com o Alex, ele tá tendo que se preocupar mais agora com o Fábio Di Giannantonio. Se o Di Giannantonio melhorar em classificação, as batalhas vão ser mais com ele do que com o Marc Marques. Isso tá ficando muito nítido. Então, a ver o que vai acontecer agora. Acredita aí que a gente teve uma corrida mundial que foi bacana nas primeiras voltas, esfriou no final. Mas eu vou ser justo, né? Quase numa categoria. A Moto 2 também não teve uma super corrida. Teve um duelo legal lá do brasileiro Diogo Moreira com o Aron Canet, né? Mas assim, o Mugello é uma pista mágica. Eu acho ela linda em termos de traçado, mas longe de oferecer as melhores corridas do mundo, infelizmente, né? É aquela pista que você pilota, né? Pelo prazer da pilotagem. Não desafio com essas curvas de alta velocidade, subidas e descidas. É lindo pilotar em Mugello, mas não vamos mentir pra gente, né? É uma pista que é linda para pilotar, mas não é a pista desenhada também para ter maior número de ultrapassagens e brigas. Isso tá nítido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao Marc Marques. Mais uma vitória e caminhando para um heptacampeonato para se igualar a Valentino Rossi e ficar a um do lendário Giacomo Agostini como o maior campeão da MotoGP de todos os tempos. Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.